dezembro de 1822. Dom Pedro I é coroado imperador do Brasil. E no Desvendando a História de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre o primeiro reinado. Após a independência do Brasil, o príncipe regente Pedro torna-se imperador do país, mas nem todos ficaram satisfeitos com a situação. Províncias como a Bahia, Ceará, Piauí foram regiões onde houve uma enorme resistência frente à independência do país. Observe, algumas dessas províncias você tinha tropas muito fiéis à coroa portuguesa, tropas essas que não aceitaram a independência do nosso país. Quando começam os projetos, as discussões na Assembleia para a aprovação de uma Constituição, o que fica evidente era que Dom Pedro não ia admitir uma Constituição, digamos, federalista para a época, uma Constituição liberal, né? Dom Pedro queria uma Constituição despótica. Em 1824 foi criada a primeira Constituição brasileira, um conjunto de leis que tinha o objetivo de assegurar os direitos do governo e da população. No entanto, o povo ficou descontente com essas leis, que só aumentavam os poderes do imperador e beneficiavam os mais ricos. A verdade é que, com a Constituição de 1824, o que você observa é que Dom Pedro I começa a ficar fechado politicamente em torno dos políticos portugueses que ainda estavam aqui no Brasil na década de 20. E aí que a gente vai observar ao longo dos anos 20 é um choque, é um conflito, muitas vezes um conflito armado entre os setores brasileiros e os setores políticos portugueses. O que acabou espalhando revoltas ao redor do país, como a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. A Cisplatina busca a sua independência exatamente nesse meados da década de 20, o momento em que o Brasil acaba de conquistar a sua independência. Agora, o que é o interessante nesse movimento, nessa guerra? O interessante é que a elite política brasileira enxergava a Guerra da Cisplatina como uma guerra absolutamente inoperante, desnecessária e, consequentemente, desgastou Dom Pedro I frente ao cenário brasileiro. A Confederação do Equador, ela começa em Pernambuco e ela atinge o Nordeste brasileiro, e o principal motivo, o motivo imediato, é exatamente o caráter absolutista, né, ditatorial do nosso imperador Dom Pedro I. O Rio de Janeiro vivia um processo de intensas transformações espaciais, vamos dizer assim, né? E essas províncias mais distantes do Rio de Janeiro, como era Pernambuco, pagavam os impostos da mesma maneira, mas não encontravam ali o mesmo retorno. Daí a explosão da Confederação do Equador em 1824. Com todos esses problemas, o governo de Dom Pedro I acabou se desgastando. Em março de 1831, ao chegar de viagem ao Rio de Janeiro, o imperador foi recebido por manifestantes que atiravam garrafas em protesto contra o governo. O episódio ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Voltando para o Rio, os setores portugueses estavam organizando uma grande festa de recepção a Dom Pedro, né? Nesse retorno de Dom Pedro, há um choque exatamente, esse encontro nas ruas, defensores brasileiros e defensores portugueses. Sentindo a pressão política e a oposição popular, ainda em 1831, Dom Pedro I abdica o trono brasileiro e volta para Portugal, deixando a coroa para seu filho Pedro de Alcântara. Assim, termina o primeiro reinado, um dos períodos mais importantes da história brasileira. E você, gostou? Quer saber mais sobre o tema? Entre em contato com a nossa produção através das redes sociais da TV UVA. Até o próximo Desvendando a História. Tchau!